E eu quero te convidar a abrir a palavra em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 16. E eu creio que hoje o Senhor vai derramar uma unção que vai quebrar ciclos na sua vida. Ciclos de sofrimento, de dor, de escravidão. Uma unção que vai te levar a vencer. Quantos precisam de vitória em alguma área da sua vida? Levanta a mão. Querido, Deus, essa noite, Ele está derramando, desde a hora que você chegou aqui, uma unção fresca, que vai quebrar todo o ciclo de sofrimento, de dor, todas as repetições que o inimigo tem tentado trazer sobre a sua família, sua casa, sua vida. E eu quero ler com você Juízes 7,16. Diz assim: Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. Repita comigo: trombetas, cântaros vazios com tochas acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei tudo como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem tocarão também as trombetas ao redor de todo o arraial. E dizei: pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele, chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as guardas. Então tocaram as trombetas, despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. E assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros segurando com as mãos esquerdas, e as tochas com as direitas, e as trombetas para tocarem e clamarem: a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiu. Pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, fugir até Bet-sita em direção a Zerará, até os limites de Abel-Meolá, junto a Tabate. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo falar com você essa noite. Amém. Peça para o Espírito Santo falar com você essa noite. Pai querido, esta é a tua palavra. O Senhor quer nos revelar a sua verdade. E nós estamos sedentos, Pai, para ouvir a tua voz. Eu não sei a necessidade do teu filho, da tua filha, mas o Senhor sabe a necessidade. E o Senhor vai de encontro à necessidade de cada um aqui. Que a tua palavra viva seja como espada de 2 gumes, que penetra a alma, juntas, medulas, o espírito, em nome de Jesus. Por 7 anos, o povo de Israel, eles estavam debaixo de uma opressão. Talvez você chegou aqui debaixo de uma opressão. Algo está te oprimindo. E tem pessoas que estão aqui, que essa opressão, ela começou já tem muito tempo. Tem pessoas que estão passando por opressão há anos, há meses, há dias. E o povo de Israel estava nesta condição, oprimidos por um exército inimigo. Toda opressão, ela está debaixo de um exército inimigo, um exército maligno, que é enviado contra a sua casa, sua família, sua vida espiritual, suas finanças. E esse povo estava sendo roubado. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, eles faziam covas para se esconder. Eles estavam sendo roubados, não só do que plantavam, não só dos seus animais, mas da sua identidade, da sua verdade. Roubados da herança de serem eleitos de Deus, herdeiros de Deus. E talvez você chegou aqui hoje com alguma área da sua vida que você tem sido roubado. Só que havia uma causa para que esse povo estivesse passando por isso há 7 anos. Tudo que plantava, todo ano, vinham os midianitas, vinha o exército inimigo e roubava tudo. Ao ponto de esconderem, ao ponto de estarem achatados, envergonhados e escondidos. Foi quando esse povo começou a clamar ao Senhor para que o Senhor mudasse a história deles. E Deus começou a ouvir. Mas antes disso havia um detalhe.
Esse povo havia afastado de Deus. Deus havia derramado promessas, heranças. Deus havia derramado decretos de vitória para aquele povo que estava vivendo derrotado, escondido, massacrado, oprimido. Não conseguiam mais romper. Mas havia uma promessa sobre aquele povo. Mas eles haviam afastado do Senhor por 7 anos. E como consequência disso, de uma vida espiritual rasa, eles começaram a ser escravizados pelos inimigos. E quando o povo começa a clamar, Deus levanta um homem chamado Gideão para mudar aquela história. Deus levanta um homem chamado Gideão para trazer um novo tempo para o povo de Israel. Querido, toda vez que você se afasta de Deus, toda vez que você sai da presença de Deus, porque muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus, mas longe de Deus. Toda vez que nós nos afastamos do Pai, daquele que nos prometeu, que nos fez a promessa, daquele que nos deu a herança, daquele que nos garantiu a vitória, e hoje é a unção que te dá a vitória. Toda vez que você se afasta, você se esquece quem você é. O povo de Deus havia esquecido quem eles eram. As nações tremiam de ouvir falar do povo de Deus, do povo de Israel. Querido, eu quero te dizer que o diabo treme quando ouve falar de você, mesmo você estando num momento difícil da sua vida. Só que você não sabe disso. Porque ele sabe que se você se levantar, se você voltar ao plano original de Deus, ele já perdeu. Por isso ele treme na sua presença e você não percebe. Lá em Tiago vai falar que quando nós contemplamos o Senhor como num espelho, até ontem eu falei isso aqui no culto de mulheres, quando nós contemplamos o Senhor como num espelho, nós somos transformados pela imagem dele de glória em glória. Mas o homem que não ouve, diz Tiago, o homem que não ouve a palavra e não pratica, que ouve e não pratica, ele é semelhante a um homem que olha no espelho e logo esquece do que viu. Muitas vezes você tem vindo aqui, tem ouvido a palavra, não tem praticado durante a semana, e é como se você olhasse no espelho. A unção é revelada, Deus é revelado para você, mas de repente, quando você sai e não pratica, você é semelhante ao homem que olha no espelho e esquece do que está vendo. Mas quando nós olhamos para o Senhor como um espelho, Ele vai refletindo em você. E essa unção fresca e verdadeira, ela vai te enchendo. E de glória em glória, para uma glória cada vez maior. Querido, é isso que Deus tem para nós. E esse povo, eles se esqueceram. Eles se esqueceram que eles eram prósperos. Eles se esqueceram da herança. Eles se esqueceram da promessa, porque eles se afastaram de Deus. Mas o sofrimento era tanto que alguns começaram a clamar a Deus. Deus nos tira desse ciclo de vergonha. Quebra esse ciclo de 7 anos de miséria. De plantar e não colher o que plantou. Ver os campos brancos, mas de repente vem o inimigo e rouba tudo. E talvez você chegou aqui dessa forma. Você tem plantado e não tem colhido. Você tem visto a bênção, mas você não consegue pegar ela. Você tem visto a sua vitória, mas você não consegue tomar posse dela. Vem outro na sua frente, pega o seu lugar. Esse povo estava assim. E aí Deus vem. E Deus começa a falar com Gideão. Um cara desacreditado. Que estava escondido. E o Senhor fala para ele: olha, eu sou contigo, homem valente. E o Senhor começa a falar, contar uma história superior à história que ele tinha mentalmente de derrota. Querido, Deus sempre vai chegar para você e vai contar para você uma outra história, diferente dessa que o diabo tem te falado, diferente dessa que você tem vivido, mas uma história superior, porque o Senhor não vê como vê o homem. Ele olha para você e Ele sabe muito bem quem você é nele. Aplauda Ele mesmo. E o Senhor começa a restaurar a consciência da presença de Deus na vida de Gideão e do povo de Israel. Querido, você tem que entender que Deus é com você. Independente do que você está passando, Deus é com você. Você tem que ter consciência da presença dEle.
Em Juízes 6, versículo 16, se eu não me engano, Deus fala para Gideão o seguinte: porque eu sou contigo, você vai vencer essa guerra. Porque eu sou contigo, você vai mudar essa história. Porque eu sou contigo, esse ciclo de derrota para o povo de Israel vai ser quebrado. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: porque Deus é contigo, você já venceu. O que você precisa vencer? Incomoda essa pessoa e o que você precisa vencer? Porque Deus é contigo, você já venceu isso aí. Porque Deus não está te chamando, querido, para você fazer o que você tem para fazer sozinho. Deus está te chamando para você fazer com Ele. Meu Deus, é com Ele. Ah, você não entendeu. É com Ele que você vai fazer o que é para você fazer. É com Ele que você vai para essa batalha. Se você está escondido numa cova, chegou aqui escondidinho numa cova, numa gruta da impossibilidade, do eu não posso, do eu não dou conta, do eu não consigo, Deus está falando para você: não foi você que me escolheu, não, foi eu que te escolhi. Foi Deus que te escolheu. Você está achando que foi você que escolheu Deus? Você acredita nisso mesmo? Foi você que escolheu Deus? Quantas vezes você sumiu da presença de Deus e você está aqui hoje? Porque Ele te atraiu. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Porque Ele é contigo. Você já venceu. Porque Ele é contigo. Essa batalha que Gideão tinha que lutar para libertar aquele povo do ciclo de sofrimento, porque Deus era com ele, ele venceu. Ele venceu. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque você não está sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Está com você o braço forte do Senhor. Amém? O inimigo, ele tenta laços e embaraços para te envergonhar, mas com você está o braço forte do Senhor. Ele vai na frente da sua batalha. É Ele que fecha a boca do leão. É Ele que te livra da morte. É Ele que te dá livramento. É Ele que te fortalece quando você está cansado. Aleluia. E aí Deus levanta Gideão, mas Deus manda Gideão fazer algo primeiro. Fala assim para a pessoa: tem uma coisa que você precisa fazer primeiro, antes de vencer a guerra. Estou dando o caminho das pedras aqui para vocês. O que eu preciso fazer primeiro para mim ter a unção de vitória? Primeira coisa, Deus disse para ele: vai lá e tira o Baal da casa do seu pai. Derruba o altar para outro Deus que está na casa do seu pai. E faz um altar para mim. Querido, eu não sei se você tem um altar na sua casa, onde o inimigo tem reinado. Sabe, eu não sei se você tem um lugar na sua casa. Talvez o altar é dentro do seu coração. Uma falta de perdão. Talvez o altar é dentro do seu coração. Essa mágoa aí, esse rancor, esse ressentimento, essa raiva, essa ofensa. Talvez o altar é aquele botequinho de bebida que você tem lá dentro da sua casa. Pensa aí qual é o altar que muitas vezes o diabo tem reinado lá dentro da sua casa e na sua vida. Deus disse para Gideão: vai lá e quebra aquele altar e faz um para mim. Eu quero te convidar a fazer um altar para Deus na sua casa. Eu quero te convidar a derrubar os altares do seu coração. Talvez o altar é o dinheiro, talvez o altar é um carro, talvez o altar é uma idolatria, alguma coisa, eu não sei o que é. Mas você vai derrubar esse altar essa noite, para que você seja vencedor naquilo que Deus tem. Era preciso esse altar ser derrubado para que aquele ciclo fosse quebrado. Talvez você está num ciclo aí que precisa ser quebrado. Talvez você está confiando aí nesse um dólar que está dentro da sua carteira, para te dar sorte, esse trevo. Você tem que confiar no seu Deus. No seu Deus. Querido, e aí ele derruba o altar. E porque ele derrubou o altar, a cidade começou a chamar ele, sabe do quê? De Jerubbaal. Porque o inimigo, né? O altar era para Baal. E eles começaram a chamar ele de aquele que derruba Baal.
Aquele que derruba Baal. Jerubbaal significa aquele que derruba Baal. Quantos aqui querem derrubar Baal da sua casa, da sua vida, das suas finanças, amém? Da sua saúde? Aquela e aquele que derruba Baal. Aleluia! Levante um altar para Deus. Essa foi a primeira coisa que ele fez. Ele tinha que lutar com 135 mil homens, o exército inimigo. E ele convoca as pessoas para essa guerra. E foram 32 mil homens. Sabe aquela pessoa, eu vou vencer, eu quero libertar meu povo. Muitos no oba-oba foram. E quando chegaram lá, Deus falou para Gideão, são muitas pessoas. 32 mil homens para 135 mil homens inimigos. E aí, Deus disse, é muito. E aí Deus ele mandar para casa os covardes e os tímidos. E ele manda para casa os covardes e os tímidos. E sabe quanto que ficou? 10 mil. E aí Deus olha e fala, ainda é muito. Ainda é muito. Vamos para a beira do rio. E os que beberem a água atentamente, esses serão os escolhidos. Um monte entrou para dentro do rio e os outros bebiam atentamente, olhando para os lados. E esses outros eram apenas 300. Deus disse, são os 300 que você precisa para ganhar a guerra. Era algo impossível. 300 homens ganhar uma guerra de 135 mil homens. Fala para a pessoa que está ao seu lado, para o seu Deus, não. É para que a glória seja dele, ele vai confundir a muitos. Talvez você está esperando Deus te dar a vitória de uma forma, querido, mas para que a glória seja dele, ele confunde. Ele confunde, ele vai fazer da maneira dele, para que você depois não venha falar, eu que fiz isso. Foi o meu braço forte que fez isso. Não, a glória é dele. Amém? E aqueles homens se ligaram, aqueles 300 que ficaram, se ligaram a Gideão no espírito. Querido, deixa eu te falar. Você não tem que ser um frequentador da casa de Deus. Você tem que estar ligado no espírito, com seus pastores, com a sua igreja. Você sabe por quê? Porque se você ligar no espírito com quem está avançando, você vai avançar. Aqueles outros não. Eles não estavam ligados no espírito. Mas esses se ligaram no espírito quando receberam o chamado. E por isso, querido, houve uma transferência de unção. Fala para a pessoa da sua lá, transferência de unção. Aquele chamado que estava em Gideão passou para aqueles 300. Aquela unção que estava em Gideão foi distribuída para aqueles 300. Então você tem que estar ligado no espírito, tem que ter aliança. Você tem que ter aliança, tem que caminhar com quem está trazendo a palavra da verdade para você. E aí você vai romper. Olha aqui o que está acontecendo nesses domingos aqui dentro dessa igreja. Cada domingo uma unção fresca, uma unção nova. E cada domingo eu tenho certeza que você está saindo daqui mais cheio de Deus, mais cheio de vontade de vencer, mais cheio da unção e da graça do Pai. Por quê? Porque você está conectado, porque você está recebendo uma transferência de unção sobre a sua vida. E aí o Senhor disse para ele agora, é aquele texto, aquele versículo que nós lemos, vocês vão pegar trombeta, o vaso e a tocha. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você precisa tocar a trombeta, você precisa quebrar o vaso e você precisa acender a tocha. Olha os 3 princípios aqui. Tocar a trombeta. Isso aqui é um chofar. Era a trombeta usada, né, na época, até hoje é usado no Oriente. É o chofar. Depois o pastor vai tocar aqui. Nós vamos tocar a trombeta essa noite. Amém? A trombeta, ela era usada para 3 situações. A primeira situação que ela era usada era para quando o profeta ia liberar a palavra profética. Trazer o profético para o meio do povo de Deus. Aí eles tocavam a trombeta avisando o profeta, vai falar. Está vindo aí uma palavra profética. Ou seja, a trombeta era usada para trazer um ambiente profético e uma palavra profética. Toda vez que esse ambiente está profético, toda vez, essa palavra de hoje é uma palavra profética. Toda vez que a palavra profética é liberada, querida, a trombeta está sendo tocada sobre a sua vida. Amém? Outra coisa, era usada para convocar o povo para guerra, para avançar, para vencer.
Então toda vez que Moisés, né, os sacerdotes, eles tocavam a trombeta, era anunciando: bora ficar de pé, vamos avançar, vamos guerrear, vamos vencer. Ninguém escondidinho na cova, ninguém escondidinho no buraco, todo mundo olhando para frente, bora avançar, porque Deus tem terra prometida para nós. Amém? E a terceira coisa era que era usado para a liturgia da unção. Colocavam azeite por aqui, seguravam aqui e derramavam o azeite para determinar que aquela pessoa, aquele homem, era cheio da unção de Deus. Davi passou por isso. Samuel encheu o chifre, né, de azeite, diz a palavra, que ó, esse aqui é um chifre, encheu de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. E porque o azeite foi derramado dessa forma, Davi, ele foi ungido rei. Ele foi ungido para vencer. Amém? É assim que a trombeta era usada. Querido, hoje a trombeta vai tocar sobre a sua vida. Para você ser ungido para reinar. Para você ser ungida para reinar. Para avançar nas suas guerras. Para avançar nas suas lutas e alcançar a vitória. Amém? Será usado para isso. Porque você já está, a trombeta da palavra profética já está tocando nesse lugar. E você está recebendo. Então quando Gideão mandou os 300... eram 32 mil, depois 10 mil, agora 300, só 300, contra 135 mil. E Gideão pediu para que eles pegassem as trombetas e tocassem. O toque das trombetas confundiram os inimigos. Toda vez, querido, que você decide abrir sua boca e usar a trombeta, usar a palavra profética que sai da sua boca, o seu inimigo é confundido. O seu inimigo fica confundido. Outra coisa que ele disse: quebre o vaso. Eles carregavam um vaso. Deus deu direcionamento que eles carregassem um vaso e dentro do vaso colocassem uma tocha. Vaso vazio, tocha acesa dentro do vaso. Olha que tremendo, olha que profética essa palavra. Querido, para a sua unção ser derramada, para a luz de Deus brilhar, para a tocha acesa iluminar, você precisa quebrar o vaso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: quebra o vaso. Você precisa quebrar o vaso. Amém? Para você manifestar Cristo em você. Pastor falou domingo, a palavra Cristo significa o quê? Quem lembra? Ungido. A palavra Cristo, o nome Cristo significa ungido. Então quando você é uma pessoa quebrantada, quando você se deixa ser quebrantado, quebrado, a unção é liberada. A unção é liberada. Eu sei que muitos que estão aqui têm passados por quebrantamentos. Às vezes tem mulheres aqui que estão sendo quebrantadas pelo marido, passando lutas. Eu sei aqui também que tem homens que estão sendo quebrantados no local de trabalho. Querido, e você sabe o que Deus está querendo revelar através do que você está passando? Não é seu nervosismo, não é a sua impaciência, é a sua unção, é a sua tocha acesa. Amém? Quebra o vaso. E eles quebraram o vaso naquele momento e levantaram as tochas. E os inimigos ficaram tão confusos. Eles viram uma multidão, eram apenas 300. Mas eles ficaram tão confusos que eles começaram a matar uns aos outros. E Gideão venceu aquela guerra. Amém? Você precisa quebrar o vaso. Você precisa liberar o seu perfume. Lembra de Maria quando ela entrou na presença de Jesus? O que ela fez? Ela quebrou o vaso dela. E o perfume encheu toda a casa. Quando você está sendo quebrantado, querido, você decide entregar. Quando você decide não ficar lutando, medindo força com outra pessoa. Querido, seu perfume está sendo liberado. Eu sinto que hoje à noite o Senhor vai liberar um perfume precioso aqui essa noite. Perfume do céu nesse lugar como sinal. Eu sinto que o Espírito Santo vai trazer um perfume do céu. Você vai sentir. É como um sinal. Porque os sinais seguirão os que creem. Amém? E a tocha, o vaso fala do homem exterior. Do nosso homem natural. Do homem natural, da mulher natural. Mas a tocha fala do homem interior. Do homem espiritual. Como é que está a sua tocha? Está acesa ou está apagada?
Como está a sua tocha? Porque tem pessoas que passam por dificuldades, por lutas, e a tocha dela fica apagada. Se esquece de Deus. Eu não vou servir a Deus mais porque não está adiantando. A tocha está apagada. Mas o vaso não foi quebrado. O homem exterior está lá, rígido. Mas quando esse vaso é quebrado, a tocha, a unção é revelada. Amém? Isaías 60, 1 e 2 diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então levanta, resplandece, porque a glória do Senhor já vem sobre ti. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: levanta, resplandece, pega a sua tocha, quebra esse vaso aí, porque Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Amém? Ninguém imaginava que Gideão, aquele rapaz que estava escondido numa cova, num lagar, num buraco, iria mudar a história de Israel, iria quebrar um ciclo de derrota. Ninguém imaginava que aquele homem desacreditado, que se via como o menor da sua casa, iria mudar a história de Israel. Talvez ninguém acredite em você, mas eu quero te dizer, Deus está apostando, e Ele apostou tudo em você. Ele apostou o filho dele em você. Ele apostou o filho dele em você. Então, querido, eu não sei que condição você está, mas eu sei que condição você vai sair daqui essa noite, cheio da unção e da graça, para vencer. Então, Deus tem algumas direções para você, e a direção de Deus é: destrói o altar de Baal na sua vida, e levanta um altar para Deus. Pega a sua trombeta, porque ela está anunciando um novo tempo. Quebra o seu vaso, se humilha, se quebranta na presença de Deus. Deixa o seu orgulho de lado e levanta a sua tocha. Levanta essa unção poderosa, essa graça maravilhosa que Deus tem derramado sobre a sua vida. Amém? É um tempo de muita vitória e de muito derramar. Eu quero que você fique de pé. Eu gostaria de convidar você que está afastado da presença do Senhor, você que quer reconciliar com Cristo essa noite, você que quer entregar sua vida no altar de Deus essa noite, e você que estava com seu altar despedaçado, e você precisa refazer seu altar com o Pai. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui na frente, você que precisa refazer o seu altar com o Pai. Aleluia. Talvez você está aqui dentro da igreja, mas você está sentindo fraco. Você está sentindo como Gideão, desacreditado. Já desacreditou. Esqueceu quem é Deus e quem você é. Hoje o Senhor quer te lembrar quem você é. Pode chegar aqui pertinho de mim, vem cá. Hoje Deus quer lembrar do que Ele te criou para ser, para se tornar. E Ele vai usar vocês, que estão aqui na frente, para mudar a história da família de vocês. Porque vocês decidiram levantar um altar para Deus. Os obreiros, pastores, podem começar a orar. Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu filho, a tua filha refazendo a aliança. E alguns estão aqui entregando a vida no altar. Alguns estão aqui confessando diante do povo e diante de Deus que o Senhor é o Senhor deles. Todo o ciclo de derrota que estava sobre essa vida, sobre a vida dos seus filhos, hoje está sendo quebrada. Hoje está sendo desfeita. Hoje está sendo desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está mudando a sua história. Você estava escondida no buraco. Você estava fugindo. O pouquinho que você tem, você estava até escondendo. E Deus me diz também que tem pessoas que estavam também retendo, guardando, escondendo até o alimento, com medo de faltar. Deus está mudando a sua história. O diabo não vai arrumar mais, não vai roubar mais você.
livres, 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 livres. O caminho aberto pelas águas. Muitas fontes meu ao deserto. Receba a libertação. Aleluia. Agora eu quero convidar você, juntamente com os que estão aqui, você que quer que o Senhor hoje complete na sua vida a obra que Ele começou, quebra de ciclo, de derrota, de enfermidade, de sofrimento, de dor. Você que quer erguer um altar para o Pai, vem aqui na frente. Você que precisa urgente que o Senhor mude a sua história. E também quero convidar você que quer receber essa unção de vitória. Pode vir aqui. Vem aqui na frente. Querido, pode chegar perto do altar. Quanto mais perto do altar, mais graça, mais unção sobre a sua vida. Você que quer fazer uma aliança com a nossa vida, com a minha vida, a vida do pastor, uma aliança com essa igreja, para receber a transferência dessa unção, a transferência dessa graça, dessa verdade em que nós estamos comprometidos com ela. Oh, Deus está mudando a sua história. Meu Deus, meu Deus, o Senhor é contigo. E porque eu sou contigo, diz o Senhor, porque eu sou contigo, você já venceu essa situação na sua vida. Porque eu sou contigo, você vai entrar nesse lugar que muitos achavam que você não ia entrar. Porque eu sou contigo, aquele lugar, aquela empresa é para você. Porque eu sou contigo, eu estou mudando a história da sua família. Porque eu sou contigo, eu estou curando, e o espírito de cura está movendo nesse lugar. Oh, aleluia. O inimigo, vai falando com Deus. Fala para ele o buraco que você estava. Oh, derrama a tua unção, Pai. A unção de vitória. A unção de vitória. Chega de derrota. Chega de ser roubado. Chega de ser roubado. Chega de frustração. Chega. Nascer e faz mãe de filhos. Não temas, ó, contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas. As fontes deu ao deserto. Haverá os que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz. Deus já fez o caminho aberto pelas águas. Clame, clame. Unção de conquista, unção de vitória. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração aí. Meu Deus. Você está achando muito pouco o que você tem, mas é com isso que você vai vencer. Para que a glória seja dele na sua vida. Meu Deus, há um ambiente profético muito forte nesse lugar. E se você agarrar, e se você tomar posse, queridos, não é do seu jeito, nunca foi do seu jeito. Nunca foi do seu jeito, mas Ele quer que você lembre quem você é e quem Ele é em você. E que Ele vai trabalhar com você para você alcançar o que Ele reservou para você. E interessante que não vai só afetar a sua vida de uma forma exponencial, não. Mas vai afetar a vida das pessoas que estão perto de você. Ele é soberano. Como será? Como será, Senhor? Não importa como será. O Senhor é soberano.
sobre essa vida e sobre essa situação. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas ouça, ouça. e me traz de volta a vida. Ouça o som da trombeta, liberando, liberando, declarando que é um tempo de vitória, que é um tempo de avançar. Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Aleluia! Se o meu coração Parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Isso aqui não é azeite misturado com óleo, não. Isso aqui é unção de Deus. Isso aqui é unção de Deus. Erga sua voz.